Olá, eu sou Kathleen Costa, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC, na linha de processos artísticos contemporâneos. Sou bolsista CAPES atualmente. É, o título da apresentação é Memória Afro-Indígenas entre os rastros das tramas e os retratos fotográficos. Eu sou natural de Manaus e, devido às aulas do doutorado, eu me mudei para Florianópolis em 2018. E nessa mudança, eu vivenciei contrastes raciais que antes pareciam despercebidos para mim, em Manaus. E diante desses questionamentos que as pessoas me faziam em torno dos meus traços fisionômicos, eu comecei a procurar compreender mais sobre a minha ancestralidade afro-indígena, a primeira herdada da minha mãe e a segunda do meu pai. Esse processo, ele também permeia a minha pesquisa de doutoramento, em que eu desenvolvo uma coleção de livros de artista a partir de retratos de mulheres afrodescendentes e indígenas realizados na segunda metade do século XIX à primeira do século XX, que são de acervos primeiro do Instituto Moreira Salles e o outro acervo é do Museu da Imagem do Som do Amazonas. Entender a minha ancestralidade a partir da fotografia foi muito natural para mim, por ser a minha área de pesquisa e de produção. Embora o meu núcleo familiar ele tenha poucas imagens, eu procurei entender essa ancestralidade a partir da imagem das mulheres da minha família, em que no meu núcleo familiar ele é fundamentado na figura das matriarcas, principalmente da minha avó materna, Norma, com quem eu convivi durante a vida até o seu falecimento em 2018. Com ela eu aprendi os saberes ancestrais e vivências que hoje perpassam o meu trabalho poético. Para entender o contexto em que essas representações foram construídas, eu procurei trabalhos de outros teóricos em que também se debruçaram em acervos fotográficos desse período da fotografia oitocentista, como Boris Kossóia, Natália Brizuela e a Georgia Quintas. Eu também trabalho com o conceito de perda e resto do François Soage e do Juan Fontecoberta de rastro. Para representar esses conceitos visualmente, eu venho trabalhando com a fototransferência, em que essa transitorialidade da imagem, esse desgaste remete a essa relação entre memória e apagamento. O percurso do livro de artista na minha prática poética, a minha relação com o livro, ela vem desde a infância, pois minha mãe é uma mulher afrodescendente que coleciona muitas publicações, e a minha prática com a produção do livro de artista, ela vem desde 2013, e a partir de 2018 eu venho intensificando esse diálogo entre fotografia, escrita e livro de artista. Trabalhar com o livro de artista e a fotografia são possibilidades de atuar por meio das indefinições. No meu processo de criação, eu venho experimentando formatos, materiais e suportes diferentes. A coleção atualmente ela conta com a produção de 4 livros. O primeiro, Diaspóricas, aqui eu apresento, né, o livro. Eu inicio essa obra com um texto de apresentação que fala acerca das motivações em torno da produção desse livro. Então, esse livro surgiu a partir da minha inquietação em torno das ausências das nomeações dessas retratadas. É um conjunto de 6 retratos de mulheres afrodescendentes realizados na segunda metade do século XIX, em Pernambuco e na Bahia, que integram o acervo do Instituto Moreira Salles. Para cada retratada, eu desenvolvi uma legenda
baseada no significado dos olhares, das marcas no rosto e das peças étnicas, como pano de costa, turbante, colar de búzios e balangandã. Nesse livro, eu venho trabalhando através de camadas que vão se sobrepondo à imagem. Também trabalho com esses retângulos vazados que mostram esses desencaixes em torno das narrativas oficiais acerca da escravidão no Brasil. Aqui é possível observar as 6 legendas para cada retrato a partir dessas peças étnicas. O segundo livro, Anonimadas, eu trago imagens do Mizan e de mulheres em âmbitos domésticos que se assemelhavam com fotografias da minha família, em que aparecem a minha mãe e a minha avó. O título da obra faz referência ao processo de anonimização na historiografia e na cultura que suprimiu a identidade dessas retratadas, que tinham uma nomeação, mas que no inventário do museu elas aparecem como mulher anônima ou mulher não identificada, e eu utilizo o crochê no caseado das bordas das páginas do livro, o que remete aos panos de prato, item comum nas cozinhas das casas, e também que era um presente coringa da minha avó para os familiares e vizinhos. Então, a partir disso, eu venho tecendo essas outras subjetividades. Aqui a gente pode observar a semelhança na composição entre as imagens, mais esse outro formato de família. No terceiro livro, Existências Líquidas, eu trago a representação de mulheres indígenas associadas com as receitas de chás medicinais que eu aprendi com a minha avó. Então, eu me volto para as minhas raízes indígenas em busca de tecer essas subjetividades em torno dessas retratadas. Nas receitas de chás, eu evoco todas aquelas mulheres que compartilharam seus saberes com a minha avó e que são práticas recorrentes que, de geração em geração, por meio das rodas de conversa entre mulheres que desde sempre viveram essa realidade. Os fragmentos de matagais nas páginas dos livros são das coletas que eu realizei durante as caminhadas, que também é outra prática que perpassa as culturas indígenas, então eu fiz essas caminhadas, né, em Manaus e Florianópolis e relaciono a luta das populações originárias com a resistência dessas vegetações. No quarto livro, Ascendentes, eu trago bordado os nomes das minhas parentes, então tem o nome da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós e uma tataravó, em que foi até onde eu consegui o registro. Para a construção da narrativa desse livro, eu inicio com uma imagem da minha avó, pois eu acredito que ela é a ponta da trama que eu desato para encontrar as outras mulheres. E a segunda imagem é dessa mulher afrodescendente com o bebê nos braços, em que na legenda dessa imagem, no inventário do museu, está apenas crianças na varanda, o que mostra que essa mulher foi invisibilizada no inventário, né? Em cada livro, eu entendo que ele revela um processo da compreensão da minha ancestralidade e eu associo procedimentos de diferentes ordens que carregam esses saberes ancestrais, assim como a caminhada, os chás, o bordado, o crochê, com aqueles que também são de origem eurocêntrica, como a fotografia, o livro, e nesses cruzamentos surgem potências que são traduzidas em projetos poéticos. Na linha visível, evoco subjetividades invisíveis, que entrelaçam as representações em estudo. Nesse diálogo, passado e presente se encontram e, por sua vez, ausências se transformam em presença. Eu agradeço a atenção e aqui são umas das referências.